Bom dia, meu nome é Kilmer. Nós vamos introduzir mais uma disciplina no nosso curso de bacharelado em administração pública, né? A disciplina se chama Estatística Aplicada à Administração. Em seguida, eu vou apresentar algumas noções sobre as unidades abordadas no livro-texto, que se chama Estatística Aplicada à Administração. Então, nós podemos introduzir o nosso curso a partir da unidade 1, que trata sobre as fases do método estatístico, população e amostra. Então, nós temos uma subdivisão dessas fases, né, do método, que seriam os passos necessários, né, desde a definição do problema até a análise e interpretação dos dados, né, através de algumas medidas estatísticas que são utilizadas. Portanto, nós podemos definir a primeira fase do método estatístico como a definição do problema. Então, a definição do problema seria aquela ideia de você identificar a situação como é e como deveria ser. Então, para tentar definir ou captar o problema, você pode identificar outros estudos relacionados ao tema escolhido. Definido o problema, em seguida se faz o planejamento do processo de resolução desse problema. Então, nessa fase você vai planejar as suas ações, né? Como você vai desenvolver o trabalho. Então, você vai formular perguntas, definir o tipo de levantamento de dados que vai ser feito e o cronograma de atividades. Posteriormente, nós temos a fase de coleta dos dados, né? Como esses dados podem ser coletados? Através da aplicação de questionário ou pela simples observação direta dos fatos, acontecimentos, através de experimentação, quando a gente tem análises laboratoriais, né? Ou então através de pesquisa bibliográfica, né? Consultas e referências sobre determinado tema, né? Então a gente tem aí na pesquisa bibliográfica a busca de informações em livros, em artigos, né, na internet, em órgãos, né, que disponibilizam esses dados. Após a coleta de dados, nós temos a organização, né? A organização dos dados se dá através de uma contagem e agrupamento, ou seja, após a coleta de uma grande base de dados, você vai selecionar, né, o que realmente interessa. Dado a seleção, né, o resumo desses dados, você pode distribuí-los ou apresentá-los através de tabelas e gráficos, né, onde a gente vai ver que uma dessas tabelas seria a tabela de distribuição de frequências, né, e nós temos também diversos gráficos para representar essas distribuições. E em seguida, em cima destas informações, você faz a análise e interpretação, através de cálculo, né, de medidas de tendência central e de dispersão, tais como média, variância, moda, desvio padrão, né, coeficiente de variação, dentre outros. Okay? Então, definido primeiramente as fases do método estatístico, nós podemos agora já começar a nossa análise estatística, primeiramente identificando a população, né? Ou seja, a população seria o quê? Um conjunto de informações ou eventos que apresentam características em comum, né? Então eu trago aí como exemplo, né? Vamos supor que um conjunto de habitantes de uma cidade que contribuem com o pagamento do IPTU. Então todas as pessoas dessa cidade poderiam ser caracterizadas como população. E o que vem então a ser a amostra? A amostra seria o quê? Uma porção ou uma fração dessa população. Seria dado, considerando a grande dimensão da população, muitas vezes o pesquisador ele não tem como
entrevistar ou analisar todos os habitantes. Então a amostra vem na ideia de captar uma porção ou uma fração que represente as características da amostra ou da população como um todo. Certo? Essa é a finalidade da amostra. Aqui eu trago um resumo de classificação de algumas variáveis, né? Porque quando você vai analisar a população e a amostra, a gente pode analisar características que a gente poderia chamar de qualitativas e quantitativas, né? Eu acho que a própria definição já especifica, né? Aspectos ou variáveis qualitativas indicam que atributos de determinados elementos de uma pesquisa. Variáveis quantitativas, né, indicam números, né, a contagem e mensuração de números. Então, claro, nada impede também que você transforme variáveis qualitativas em quantitativas, né? Você pode fazer também essa quantificação, inclusive se utilizando de algumas escalas. Uma delas seria a escala de Likert, onde você vai atribuir valores para diferentes resultados coletados em cima de uma população ou amostra, né? Então as variáveis qualitativas elas se subdividem em nominais e ordinais, né? Nós temos nas variáveis qualitativas nominais quando a gente identifica as categorias, né? E nas ordinais, onde a gente, além de identificar, a gente pode ordenar, né? Então ele traz aí como exemplo de variáveis nominais o sexo ou a naturalidade, né? Essas características me permitem apenas identificar as categorias. Então, dentro do sexo da análise de sexo, eu tenho masculino e feminino, né? Naturalidade também a gente identifica a naturalidade, se é brasileiro, se é português, né? E assim vai. Já nas variáveis ordinais, não. A gente pode atribuir uma ordem, né? Uma ordem ou uma sequência de categorias em cima de atributos qualitativos. A gente traz como exemplo aí as classes sociais, né? Você pode ordenar as classes sociais em baixa, média e alta, né? Definindo padrões, né? De valores, por exemplo, em termos de salários mínimos, né? Então você pode transformar variáveis qualitativas em variáveis quantitativas e ordenadas, né? Nós temos as variáveis quantitativas que também se subdividem, né, em variáveis discretas e contínuas. As variáveis discretas elas assumem apenas alguns valores, né, e geralmente elas se distribuem, que elas envolvem números inteiros e positivos. Já as variáveis contínuas, elas assumem infinitos valores e elas podem conter números reais, né, quebrados, né? Então, ele traz como exemplo de variável discreta o número de filhos, né? E como variáveis contínuas, temperatura, velocidade, né? Dentre outras características ou exemplos. Abordando agora os tipos de amostragem, então a gente pode trabalhar, né, considerando que a gente identificou uma população e a partir dessa população nós vamos definir uma amostra, a gente pode ter alguns tipos de amostragem. A amostragem probabilística e a amostragem não probabilística, né? A amostragem probabilística, ela de certa forma trabalha ela monta uma distribuição de probabilidade, de ocorrência, né, ou de seleção. Dada uma população, você se utiliza de métodos matemáticos para identificar o tamanho da amostra, certo? Já na amostragem não probabilística, não se tem esse critério ou a utilização desses perfis matemáticos. Portanto, a gente poderia ter como exemplos de amostragem probabilística, né, 4 tipos de amostragem. A amostragem aleatória simples, né, que é
uma das mais utilizadas, né, que ela é utilizada quando a população de interesse ela é homogênea, né, então se faz o que? Um sorteio aleatório dos elementos que vão compor a amostra, né, e aí nós temos um cálculo, né, que considera o nível de significância e o erro amostral para definir esse tipo de amostragem. Amostragem sistemática. Retira-se da população os elementos que irão compor a amostra de forma cíclica. Ou seja, nós temos que ter uma população, trabalhar com os dados dessa população de forma ordenada, né? E aí você coleta elementos dessa população se utilizando de um certo ordenamento. Ou seja, é o que ele chama aí variável de interesse não apresente ciclos de variação. Ou seja, a gente tem que ter uma sequência de ordenamento. Ele traz como exemplo a suposição de dado pessoas que estejam numa fila de atendimento, né? Então, em cima de períodos ou de intervalos de pessoas que estão nessa fila, você vai coletar amostras de intervalos, ou seja, você coleta os 10 primeiros elementos que estejam numa fila, então você dá um salto de mais 10 e em seguida coleta os outros 10, dá um salto de mais 10 e coleta outros 10. Essa seria mais ou menos um sequenciamento de amostragem sistemática, né, onde se tem um ordenamento na coleta dos dados. A amostragem estratificada. Ele diz que a variável de interesse apresenta uma certa heterogeneidade na população, né? E essa heterogeneidade permite a identificação de alguns grupos, né? Você pode identificar dentro de uma população diferentes grupos distintos, mas que intergrupos apresentam características semelhantes. Então você pode trabalhar com extratos. Os extratos seriam justamente a identificação desses grupos, né? E aí, definidos os grupos, dentro de cada um desses grupos diferenciados, você faz a amostra, né? Retira a amostra. E por fim, a gente tem a amostragem por conglomerados, que é semelhante à amostragem estratificada, né? Onde se faz o sorteio aleatório, né, dentro desses conglomerados, em estágios, né? Ok? Agora nós temos as amostragens também não probabilísticas. Ele cita 3. A primeira seria uma amostragem que ele chama a esmo, ou seja, sem nenhuma norma, considerando que a população é homogênea, né, e grande, né, você pode simplesmente escolher sem nenhuma norma a quantidade relativa ao tamanho da amostra, né? Isso é muito comum quando você tem uma população muito grande. A gente sabe que quando se tem uma população muito grande, se você for trabalhar com o método probabilístico, a amostragem também vai dar relativamente grande. Então, às vezes, os custos do pesquisador inviabilizam, né, fazer esse tipo de amostragem, né, que gera custo, porque geralmente você tem que aplicar questionário, né, entrevistar, ou então fazer uma observação. Portanto, a amostragem não probabilística, ela vem como uma válvula de escape, né, onde de uma população grande e homogênea você simplesmente retira, né, alguns elementos e indicam esses elementos como parte da amostra que seja representativa dessa população. Certo? É isso que acontece basicamente na amostragem não probabilística. Então nós temos, além da amostragem sem nenhuma norma, a amostragem intencional, né, onde você julga quais os elementos que vão pertencer à amostra, que são mais representativos para você, né, se utilizando inclusive do critério subjetivo, né? E nós temos a amostragem por cotas, né, onde a população é dividida em grupos e na sequência é determinada uma cota proporcional ao tamanho de cada grupo.
Na unidade 2, agora, nós trabalharemos, dadas essas noções introdutórias, trabalharemos com distribuição de frequências e representação gráfica, né? Então, nós podemos ter distribuições de frequências montadas a partir de variáveis quantitativas e qualitativas, como a gente viu, né? Então, nós podemos ter variáveis quantitativas contínuas ou discretas, né? E nós podemos ter também análise de distribuição de variáveis qualitativas. Primeiramente, quando a gente vai identificar a distribuição de frequência de uma variável, é interessante a gente identificar os intervalos, né? Você pode trabalhar com intervalos abertos no limite de cada classe, né? Com intervalos fechados ou com intervalos mistos, né? Então, o autor, né, o livro-texto, o Marcelo Tavares, ele trabalha basicamente com intervalos mistos, né? Então, o que seria um intervalo misto, né? Considerando que um determinado intervalo, né, de informações vai de 43,5 a 48,5, né? Então, se ele trabalha com intervalo misto, ele identifica que para aquela classe, né, 43,5 está incluído dentro da classe, né? Se alguma informação assume esse valor, ele está incluso ou incluído, e 48,5 não está, né? Lembrando-se que esse 48,5 ele vai estar presente no intervalo ou na classe seguinte. Então, para a gente montar uma distribuição de frequência, a gente tem que identificar algumas informações. A primeira informação seria o quê? Primeiramente, identificar o número de classes, né? Você tem um N número de observações. Em cima desse N número de observações, a gente pode identificar o número de classes, considerando se a população ou a amostra tem um número de observações menor ou igual a 100 ou maior do que 100. Se esse número for menor do que 100, então se calcula o número de classes através da raiz quadrada do número de observações, né? Se ele for maior do que 100, multiplica-se pelo log do número de observações. O próximo passo após a identificação do número de classe seria a definição da amplitude do intervalo de classe. A amplitude me mostra justamente, né, a diferença entre o valor mínimo e o valor máximo, né? Então, essa é a definição da amplitude total. Então, se eu quero a amplitude do intervalo, seria a diferença entre o valor mínimo da classe e o valor inferior e o valor superior, né? Então, a amplitude de classe é definida pela amplitude total, né, dividida pelo número de classes menos 1. Outra informação necessária dentro do intervalo de classe seria a definição do ponto médio, né? E, portanto, se define inicialmente os limites do intervalo, né? Essas definições são feitas como limite inferior da primeira classe. Pega-se o menor valor, diminui pelo C, que como a gente viu aqui no slide anterior é a amplitude de classe, né? Dividido por 2. Então você encontra o limite inferior da primeira classe. Em seguida, né, a gente pode definir o ponto médio, né, de cada classe, que seria o quê? A soma do limite inferior com o superior, né, dividido por 2. Definidas essas informações, a gente pode identificar as frequências absolutas, relativas e acumuladas, né, de cada intervalo de classe. Então, a frequência absoluta corresponde ao número de observações, né, que temos em uma determinada classe. A frequência relativa seria o quê? Uma análise de proporção, de relação entre o número de observações de uma determinada classe e o número total de observações existentes.
E a frequência acumulada seria o quê? O somatório das frequências, né, de uma classe acumuladamente em relação às frequências anteriores, né, de classes anteriores, ou o que ele chama aí abaixo dela. Portanto, a gente pode definir a frequência relativa através dessa formulazinha aí, né, que pega o somatório, a frequência absoluta de uma determinada classe e pondera pelo somatório das frequências, de todas as frequências absolutas. Aqui eu trago um exemplozinho onde, dado um conjunto de dados ordenados, né, que envolve o percentual dos trabalhadores que contribuem com o INSS em 20 cidades. Então, eu identifico inicialmente a amplitude total, que seria o quê? O valor mínimo e máximo da observação. A partir da amplitude total, defino a amplitude da classe, ou seja, o número de classes e a amplitude das classes, né? Em seguida, calculo os limites inferior e superior de cada classe, né? Para assim, posteriormente, executar o cálculo que? Das frequências absolutas, relativas e acumuladas. Aqui eu já trago a distribuição de frequência, né? A primeira tabela aí, a tabela 4, traz a distribuição de frequência absoluta e relativa. E na tabela 5 a gente tem as frequências acumuladas, né? A frequência acumulada absoluta e a frequência acumulada relativa. Uma outra análise de distribuição de frequência seriam para variáveis qualitativas. No caso de variáveis qualitativas, os atributos são nominativos, né? Então, a construção da tabela consiste simplesmente em se identificar o número de ocorrências de cada nível de atributo. Então, se eu estou analisando, por exemplo, o gênero de pessoas que consideram serviços prestados pela prefeitura, então eu teria só dois gêneros, ou os indivíduos são do gênero masculino ou feminino. Então, eu posso identificar, dado uma amostra de 50 pessoas, que 20 são do gênero masculino e 30 do gênero feminino, né? Então, analisando a proporção relativa, eu teria que 20 pessoas em relação a 50 me dá um percentual de 40%. Portanto, eu posso identificar que 60% dessas pessoas são do gênero feminino. Uma outra situação seria a análise de distribuição de frequências de uma variável quantitativa e discreta, né? Ou seja, geralmente ela assume valores inteiros e positivos. Então eu trago como exemplo aí o número de reclamações por dia no setor de tributos de uma prefeitura, né? Onde são quantificados os números de reclamações durante os 30 dias de um determinado mês, né? Ao fazer um reordenamento, né, dos dados, a gente percebe aí a frequência de ocorrência das reclamações, né, que variam de 0 a 5. Né? Portanto, a gente pode, a partir desses dados, montar a distribuição de frequência, né? Então, o número de reclamações durante o mês variaram de 0 a 5, e aí eu identifico o número de dias relativos onde se teve número de reclamações por dia, né? E em cima dessas informações eu posso mensurar as frequências absolutas e as frequências relativas. Feitas as distribuições de frequência, nós podemos representar essas distribuições através de gráficos, né? Um gráfico muito comum é o gráfico do histograma, né, que monta a distribuição através de retângulos, né, onde a gente pode ter a altura do gráfico é representada, ou o eixo das ordenadas, o eixo Y, é representado pela proporção da frequência,
E o eixo X, né, ou o eixo das abscissas, vai corresponder ao percentual de contribuição para o INSS, relativo ao exemplo anterior. Então, esse seria o formato do histograma, né? Um gráfico em colunas. Uma outra forma de representação seria o polígono de frequências, né? O polígono de frequências trabalha com a união dos pontos médios de cada intervalo de classe, certo? Existente na distribuição de frequência. Então, simplesmente se faz o que? A interligação desses pontos médios, dos intervalos de classe, e assim identifica-se o polígono de frequências. E nós temos mais dois gráficozinhos, né? Um seria o gráfico tipo Pitts, que é muito comum para variáveis qualitativas, né? Onde se tem a identificação de atributos, e o gráfico ogivas, né? Que monta o polígono de frequências acumuladas, onde se tem então a distribuição do gráfico de forma ascendente, né, ou crescente, trabalhando com a frequência acumulada. Na unidade 3, pessoal, a gente traz o sequenciamento do conteúdo, né? Então, dado que agora a gente aprendeu a montar a distribuição de frequência, né, e identificar frequências absolutas, relativas e acumuladas, a partir dessas informações, a gente pode calcular algumas medidas, né? Medidas de posição ou de tendência central, né? Que mostra uma certa tendenciosidade das informações para um determinado valor, né? E a gente pode identificar medidas de dispersão, né? Que justamente analisam o que? Como está a variabilidade dos dados, né? Se essa variabilidade de informações é alta ou baixa, né? Então esse é o motivo de se calcular esses dois tipos de medidas, né? Então eu trago inicialmente a primeira medida de posição, né? Que seria a média. O que a média faz? Ela pega o somatório, né, de todos os valores ou resultados da amostra e pondera pelo número de observações. Então esse seria o caso de cálculo da média aritmética, né? Segundo cálculo de média, a gente poderia ter variações. A gente pode ter variações de média, né? Uma outra forma de média seria o quê? A média ponderada, onde você vai atribuir ponderações para determinados valores, né? E aí a média vai ser calculada agora considerando o quê? O somatório, né, dessas observações ponderadas por seus respectivos pesos, né, dividido pelo somatório dos pesos. Então você teria essa situação aí, desse exemplozinho aí, onde se atribui notas, né? Então se tem 3 etapas, e aí para as diferentes etapas se tem pesos, né? E aí então se multiplica a nota da etapa pelo seu respectivo peso, somam-se essas multiplicações e ponderam-se pelo somatório dos pesos, né? E assim você atribui a média ponderada, chega-se a média ponderada. E uma terceira variação da média seria a média geométrica, né? A média geométrica é calculada se pegando um conjunto de observações e ponderando-se essas observações pelas frequências, pelo número de frequências com que o evento ocorre. Uma segunda medida de tendência central seria a moda, né? A moda busca identificar dentro de um conjunto de dados aqueles elementos que ocorrem com maior frequência, né? Então nós podemos ter um conjunto de dados onde se tem apenas uma moda, ou seja, um único dado que apresenta maior frequência. Nós podemos ter
dentro de um conjunto de dados uma situação onde nenhum dado se repete, então a gente teria uma situação amodal, e a gente pode ter uma situação multimodal, onde vai se encontrar mais de uma moda. Né? Quando os dados não estão em intervalos de classe, basta olhar então o valor que ocorre com maior frequência. Né? A gente pode também se utilizar de fórmulas para calcular a moda quando se tem intervalos de classes. Né? Distribuições de frequências com intervalos de classe. Então a fórmula seria essa: o limite inferior da classe modal mais a diferença entre a frequência da classe modal e a imediatamente anterior, ponderada pelo somatório dessa diferença com a diferença existente entre a frequência da classe modal e a imediatamente posterior. Essa relação você multiplica pela amplitude da classe modal. Então você pode encontrar a moda para distribuições também, que se trabalha com intervalo de classe. A mediana seria também uma posição de medida central, né, onde se tem que o valor situado de tal forma no conjunto ordenado, a gente tem a separação, né, dos valores em dois subconjuntos, né, onde 50% dos dados são superiores a essa medida e 50% inferiores. Então nós temos aí nós podemos ter a definição da mediana considerando quando o conjunto de dados a gente tem um número ímpar de elementos e quando a gente tem um número par. Né? Quando a gente tem um número ímpar, então a gente percebe que se eu considerar um conjunto de 7 elementos, 7 mais 1 dividido por 2, o elemento que vai assumir a mediana seria aquele com a quarta posição, né, que seria o número 9. Quando a gente tem um número par, o que pode acontecer? A gente pode ter uma quebra. Né? A posição vai ser definida entre duas posições. Né? Então a gente tem que tirar uma média dos dois valores. Né? Então vamos supor que no cálculo da mediana a posição ficou entre a quarta e a quinta posição. Então você tem que pegar os valores dessas posições e calcular a média. E assim você atribui a mediana. A gente pode também calcular a mediana quando se tem dados agrupados em intervalos de classe. Né? Você pode trabalhar então com dados soltos e dados agrupados, né? Intervalos de classe expostos através de uma distribuição de frequência. Então nós temos aí a fórmula, né, que também semelhante à moda, considera o limite inferior da classe mediana, e aí ela executa algumas ponderações, né, em relação às frequências acumuladas e absolutas, né, que estão anteriormente postadas à classe mediana e posteriormente ponderadas também pela amplitude de cada classe. Finalizando as medidas de tendência central, a gente tem as separatrizes. Né? As separatrizes seriam a ideia de separação dos dados ordenados em partes iguais, né? Que constituem ou apresentam o mesmo número de valores. Né? Então você pode separar esses dados em quartis, decis, percentis. Né? Os decis, você separa os dados em 10 partes iguais, os percentis em 100 e os quartis em 4 partes iguais. E assim você faz a distribuição desses dados. Verificando agora as medidas de dispersão, né, a gente teria que a primeira delas é a variância. Né? A variância, ela procura mensurar justamente a variabilidade de cada uma das observações identificadas em relação à média. Né? Então a gente pode ter ou o cálculo de uma variância populacional ou de uma variância amostral, né? Desde se você está trabalhando com a população ou com a amostra. Né? O que muda basicamente na fórmula da variância populacional para amostral é basicamente o número de graus de liberdade. Na variância populacional você faz uma ponderação por todos os elementos da população, e na amostra você deduz um elemento.
né? Então ficaria n-1. O desvio padrão seria uma segunda medida de dispersão, né? Que nada mais é calculado através da aplicação da raiz quadrada, né, da variância, né? Então nós temos, tanto para o desvio padrão populacional como amostral, situações semelhantes, né? Aplica-se a raiz quadrada em cima da fórmula e identifica-se o desvio padrão, né? O inconveniente da variância é que ela é expressa em unidades ao quadrado, né? Portanto, o desvio padrão ele vem justamente na tentativa de nos dar uma melhor interpretação para os resultados, né? Então, quando eu jogo a raiz quadrada, eu retiro, né? Eu retiro essa informação, então me dá maior clareza na análise da variabilidade dos dados. E finalizando, a gente tem o coeficiente de variação, né? Quando se vai comparar qualquer conjunto de dados quanto à sua variabilidade, né, ou quando pelo menos uma dessas condições não é satisfeita, é necessário lançar mão de uma medida de dispersão relativa, né? Então, a gente tem a utilização do coeficiente de variação, né, que analisa a variabilidade dos dados, captando a relação entre o desvio padrão e a média, né? Então, a gente tem que a variância e o desvio padrão são medidas de dispersão absolutas, né? Eles podem apenas ser utilizados para comparar a variabilidade de dois ou mais conjuntos de dados quando estes apresentarem a mesma média, o mesmo número de observações e estiverem expressos nas mesmas unidades, né? Mas nem sempre você vai poder trabalhar com essa situação, né? Eu creio que essa questão de se identificar conjuntos de dados com mesma média, mesmo número de observações, isso é uma exceção, né? Então, quase sempre você vai encontrar o quê? Trabalhando conjunto de dados diferenciados, você vai encontrar médias diferentes, né? Número de observações, tudo bem, podem até ser iguais, mas médias você não vai encontrar. Então, uma solução para se analisar a variabilidade desses tipos de informações seria trabalhar com um coeficiente de variação. Aqui, para fechar a unidade 3, eu trago só um exemplo, né, onde eu trago dois conjuntos de dados, e aí em cima desses conjuntos de dados, que envolvem as idades dos funcionários, né, de um determinado programa de duas prefeituras. Então a ideia é, em cima desses conjuntos de dados, eu peço para calcular a média, moda e mediana, né? E em seguida identificar qual das prefeituras apresentam maior variabilidade, né, nos dados, que envolve a idade desses funcionários, né, que participam de um determinado programa. Então, a gente tem aí a aplicação, né, das fórmulas, das medidas de tendência central e de dispersão, né. Aqui seria também um segundo exemplo, só que agora lá nós tínhamos dados não distribuídos na forma de intervalos de classe, né? Aqui a gente já tem a distribuição através de intervalos de classe. Então a gente tem algumas variações nas fórmulas, né, para cálculo da média, da mediana, da moda, né? Então nós temos fórmulas específicas, né? E também para cálculo das medidas de dispersão, né? Mas a lógica de raciocínio é basicamente a mesma. E aqui um terceiro exemplo ainda para consolidar os conhecimentos, né? Onde novamente eu trago agora informações, né? Informações de variáveis que eu poderia dizer contínuas, né? Não são discretas, ou seja, elas não assumem valores inteiros, né? Então, nesse tipo de dado também você pode se utilizar das fórmulas de cálculo das medidas de tendência central e dispersão e assim calcular e estimar, identificar qual conjunto de dados apresenta menor ou maior
dispersão ou variabilidade.